TV Gracia apresenta Resumos de Calqueos 2023. As palavras inefáveis de Deus que sobreedificam e nos levam rumo para a grande transformação. Então, olha o que diz João. Voltemos a João, capítulo 1. Livro histórico. Capítulo 1, verso 17. Pois a lei por meio de quem? Mas a graça e a verdade vieram por quem? Sim, a lei veio alimentar teu diabo. A graça e a verdade veio alimentar teu deusado, para que tu recordes tua identidade de Deus. A graça, a abundância da graça, não a trouxe Jesus Cristo. A abundância da graça a trouxe Paulo, escrita. Não foi recebida. Meu trabalho é que se receba o que ele deixou escrito. Eu não estou fazendo nada novo. Eu não tenho revelação. Eu sou um zero à esquerda. O que sou é um refletor. Olha, isso é uma buzina, isso é um alto-falante, isso é o que eu sou. Um repetidor do que está escrito. Eu não tenho revelação própria. Se tu queres me chamar de falso, que me chame de falso. Pois perdem o tempo em chamar-me de falso, porque o que eu estou fazendo é repetir o que está escrito. A perseguição que eu tenho é uma perseguição estúpida, sem base. Porque o que eu faço é repetir o que está escrito aí. Então, a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Isso está bem claro. Romanos capítulo 7, verso 8 ao 11, que diz: mas o pecado tomando ocasião, por quê? E o mandamento por quem foi dado? Por Moisés. O pecado, tomando ocasião pelo mandamento, produziu em mim toda a cobiça. Porque sem a lei, o pecado está morto. Eu vivia sem a lei um tempo. Mas, vindo o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. Eu achei que o mesmo mandamento que era para a vida, a mim resultou para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião por Moisés, pela lei, pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. A lei é para te matar. Por isso tu não pode servir a Deus por meio dos mandamentos, porque vai te matar. O que faz um adventista guardando o sábado hoje em dia? Sim, os judeus guardando a lei. Os judeus cristãos messiânicos guardando a lei. São loucos com a lei, não toques a Moisés. Pois estão mortos e enganados. Porque Moisés trouxe a lei para te matar, para te enganar. O pecado engana, me enganou e me matou. Por isso é que tens que recordar teu deusado, através das instruções do apóstolo Paulo. Tua Bíblia, tua verdadeira Bíblia, são 14 livros. A tua vida, o pão da vida, está em 14 livros escritos. De Roma, ao livro aos Hebreus. Aí é onde tu alimentas. Os outros livros da Bíblia é jornal de ontem, história que passou. Que tu vai ler para saber, para absorver, para que o que tinha acontecido. Mas tua vida está recordando tua identidade de Deus através das instruções do apóstolo Paulo. João capítulo 10, 1 ao 6. João. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no redil das ovelhas, senão que sobe por outra parte, esse é o ladrão e salteador. Mas o que entra pela porta
O pastor das ovelhas a este abre o porteiro, e as ovelhas ouvem sua voz. E as suas ovelhas chamam por nome e as tira. E quando tem tirado fora todas as próprias, vai adiante delas, e as ovelhas lhe seguem, porque conhecem a sua voz. Mas ao estranho não se seguirão, senão fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Esta parábola lhes diz Jesus, mas eles não entendem o que era que ele dizia. Olha, a mensagem é bem clara. Ouvi isto, ou tu és um filho do diabo, ou tu és um filho de Deus. Se tu não aceitas a mensagem que eu te apresento, tem muitas probabilidades que tu sejas um filho de perdição. Há familiares teus que ressacham isso. Não. Pode ser que um ano entre em 2, 3, 4. Mas se continuarem ouvindo e constantemente não entendem, ou se estiverem aqui há um tempo e ouviram e entenderam e se foram, perigoso, maus sinais, sintomas de câncer. Se você não gosta dessa mensagem da graça, recordar tua identidade de Deus, há muitas probabilidades que estamos falando com um filho de perdição. Porque lembra que Deus, no princípio, fez criação igualzinha à segunda criação. Fez uma criação e não gostou. Disse, não, estes são filhos de perdição. Logo fez outra segunda fileira de abençoados e gostou. Ambos lhe gostou, mas disse, neles não coloca o espírito de salvação. Essa fileira aqui, quando morre, aí termina. Agora, esses daqui, quando morre, são meus. Reinarão comigo para sempre. Isso é o que diz a Bíblia. Que Eva teve a Caim. Sempre o mal primeiro, certo? O mal, depois o bem. A lei, a graça. O diabo, Deus. Velho pacto, novo pacto. Primeiro o mal, depois o bom. Segundo. Nasceu Caim e depois nasceu Abel. São duas sementes. E a do céu veio uma voz e disse, Eva, eu vou colocar inimizade entre teus dois filhos. Meus dois filhos tu vais colocar inimizade, sim, porque há ventres de uma mãe que parem diferentes filhos. Há ventres que uma mãe diz, olha, mas o que aconteceu? Este meu filho é mais mau que Caim. Digo, não recebo isso. Tu recebes que todos os seus filhos... Mas eu vou te dizer uma coisa. Teve uma mãe chamada Eva, que teve 2 filhos. E um era... Veja que era um diabo esse Caim. Que Abel não fez nada. Abel o que fazia era que apresentava ofertas. E a Caim lhe dava ciúmes, lhe dava inveja. Aí me dá medo com esses irmãos e irmãs invejosos. Que se continuam nesse estilo, digo, eu estou te dizendo a ti que coloque selo a ninguém, tenha cuidado, que pode te equivocar. Estamos praticando, atravessando idiomas, pouco a pouco. Mas isso é Deus quem faz. Digo, eu não adormeço nas palhas. Bom, é que é Deus que faz, vou dormir. Não, eu passo aí procurando dinheiro para a rádio. Olha isso, tens aquilo, vai para lá, vai para cá. Espalha a palavra, não estimes tua vida. Que tem vidas que se morrem e não se diz nada delas. Que digam algo de ti quando morrer. Mesmo que digam, olha, esse homem, essa mulher se sacrificou para que a palavra chegasse. Que se diga algo bom de ti. Algo firme, pensa nessa palavra, enamora dessa palavra, aprende, leia, escuta, deixa que te tome, que te possua, para que leves a outros a recordar sua identidade de Deus. Eu tenho levado a ti a recordar tua identidade?
tu tens levado a outros e tu passes a outros essa informação e os fazes felizes. Isso é o que faz feliz, saber que com uma só oferta ele fez perfeito para sempre, que perdoou todos os pecados faz 2000 anos atrás, tirou a lei do meio, e para isso vivemos. Todo o dinheiro, todos os propósitos, o projeto que a palavra corra. Olha aí, projeto que a palavra corra. Disso tu tens que enamorar-te. Disso tu tens que abster. Olha, eu posso ter comprado isso, mas não comprei, mas a palavra ocorreu. Teve um programa de rádio que eu cooperei e chegou a palavra. Tens que te apaixonar disso, tem que entender bem o sentido. Não trate isso levianamente, porque se tu tratas isto levianamente, o anjo vai tratar levianamente contigo. Diz, assim me trata, pois assim eu trato. Com a vara que tu medires, te faz medir. Apaixona-se disso, dá tempo a isso, fala disso, que assim mesmo o anjo vai ver teu interesse. A palavra, que a palavra corra. Porque se a palavra corre, Cristo corre. A mensagem corre e destapamos os véus. Destapamos a todos os deuses que estão por aí cheios de terra, comendo pó, que estão assim, que não sabem nem quem são. Romanos 9:11. Pois o verso 11 diz: pois não havia ainda nascido, nem havia feito nem bem nem mal, para que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse. Não pelas obras, senão pelo que chama. Olha, esse verso nem eu havia visto até 2 ou 3 anos atrás. Mesmo estando em graça, eu não tinha visto. Era demais para minha mente entender esse verso. Estando em graça, pregando predestinação, quando eu passava por esse verso, acelerava a velocidade, chegava 20, 22, mas no 11 não atrevia a me parar, porque não entendia a revelação. Ou seja, a mente do ser humano é muito limitada. É uma espécie de adormecimento. Estamos como dormindo. Então, nesse verso, diz aí que o bebê está dentro da barriga da mãe e Deus decidiu que é salvo e nem tinha nascido. Isso é o que tu entendes comigo? O bebê está onde? Está na barriga? Sim, porque diz que não havia nascido, não havia nem feito nem bem nem mal, para que o propósito de quem? De Deus, conforme a quê? A eleição. Então, onde fica o livre-arbítrio aí? Porque então, se é livre-arbítrio, que tu te salvas por tua iniciativa, então Deus não tem propósito. Vamos para Jeremias, na Escritura, capítulo 1, verso 5. Veio, pois, a palavra do Senhor a mim, dizendo: Jeremias, antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que nascesse te santifiquei, e te fiz por profeta para as nações. 3 coisas, olha. Jeremias, antes que te formasse, eu já estava no comando, e já havia decidido te conhecer, aos que antes conheceu. A este que? Romanos 8, 29. Aos que antes conheceu. Eu te conheci. Logo, também te santifiquei. E decidi que ias ser profeta. Por isso, aqui você não pode fazer nada, porque ele já decidiu tudo antes de você nascer. Que classe de Deus temos? Um Deus que já tem tudo pré-ordenado, pré-organizado. Ele não tem que fazer mais planos. E tu sabes o quê? Que quando tu conheces o caráter de Deus, te mete também esse caráter. Bom, isso já está friamente calculado. Até o Chapolin tem mais revelação que esses pastores.
O Chapolin tem mais revelação. O tinha friamente calculado. E assim é Deus. Deus tem tudo calculado e calculou que tu és seu filho, que ia se manifestar em tua vida e que ia te salvar. E aos que são pastores, pois também já tinha ordenado. Ninguém se faz pastor. Tem um livro por aí que o sistema promove onde diz: um discípulo não nasce, um discípulo se faz. Em outras palavras, que ele sabe fazer discípulos. Tem gente que faz discípulos, não. Eu trabalho o discipulado de... Eu faço discípulos. Eu faço discípulos, eu faço pastores em minha igreja, eu preparei. Em minha igreja temos um estudo bíblico especial onde preparamos. Preparamos? A igreja não tem que ter discípulos, seminários especiais para preparar. O pastor prepara, o pastor dando o alimento, faz tudo o que precisa a igreja. Mas em João, vamos buscar ao capítulo 6. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não lhe trouxer. E eu lhe ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Assim que todo aquele que ouviu ao Pai e aprendeu dele, vem a mim. Quer dizer que João está dizendo aqui que nós, os que somos salvos, já temos aprendido. Eu sou um enviado a te recordar que tu já havias aprendido. Quer dizer que eu não estou te ensinando nada novo. O Espírito de verdade é o que vem a recordar. Por isso é que Paulo diz: renovai-vos no espírito de vossa mente. Porque tu já suspeitavas que isto era assim. O que eu ensino, tu já estavas pensando como eu ensino. Por isso é que tu tens acreditado nessa palavra, porque tu dizias: olha, isso sim que me chegou. Essa palavra que eu gosto. Eu sabia que havia algo mais. Eu sabia, com razão, que estava tendo tantos problemas na igreja onde eu ia. Digo, se é que tu aprendestes dele. Porque quando ele diz todo aquele, não está dizendo que todos aprenderam. Isso é os que aprenderam dele. Se tu não aprendes dele, não te vistas que não vais. E agora, não te metas com Deus, não, mas então como Deus, um Deus tão poderoso, porque assim que funciona a mente humana, como um Deus tão bom não vai ensinar a todos e ensinar alguns? Diz, não te metas tu nisso, ele faz como ele quer. Paulo diz que, pois diremos que há justiça em Deus? Não há justiça em Deus, ele faz como ele quer. Se te ensinou, dá graças a Deus que te ensinou. Se não ensinou a outro, deixa ela quieto. Como tu vais meter tu agora na vida privada de outra pessoa? O importante é se te ensinou a ti. E se tu estás respondendo a esse chamado que tu sentes porque ele te ensinou e te escolheu. Isso é o importante. Tem pessoas que por mais que... Porque isso se aprende, sabe? Essa palavra de graça se aprende, mas por aprender não quer dizer que tu foste ensinado. É pelo fruto que tu dás, pela revelação que te deu. Isso é assim. Eu estou certo de que é assim. Eu estou firme nisso. E a palavra diz isto. E essa é a palavra de Deus para a minha vida. E a vives. Por estar crescendo em graça? Não. Aqui vem de tudo. O reino dos céus é como um homem que foi pescar e jogou uma rede. E pegou um montão de peixes. E depois na praia começou: este peixe não vai. Esse é o que vai. Esse não serve. Este sim. Digo, o diz aí. Nas parábolas de Cristo. O importante é se te conheceu a ti. Te conheceu? E aí ninguém pode se meter.
Por isso Paulo diz, quem dirá que este vai para o céu? Este é para fazer descer a Cristo, imagina, para te fazer feliz. Sim, sim, olha, esse não vai. Não te metas, não. Gostaria de ter tudo, que todos fossem assim. Mas é que isso não funciona assim. E mesmo que Deus escolhe, também ele faz diferença, porque em um governo não se trabalha todo mundo. Tem gente da comunidade e tem gente do governo. Deus tinha muitos povos, mas chamou a Gideão e disse, olha, Gideão, todo este povo é meu, mas há uma batalha que eu tenho e eu preciso de todo esse povo que tem aí. Quantos eram? 30 mil? Eu preciso de 300. Diz, mas 300? Nada mais? Sim, eu preciso de 300. E como eu posso saber quem são? Eu te faço um sinal e você sabe a história. E então, possivelmente, o mistério crescendo em graça é o governo de Deus na Terra. E vai haver outro povo que vai entrar assim como por fogo serão salvos. Porque são escolhidos. Mas como tem tanto preconceito contra esse ministério, pois não chegam. Algo passou que deixou de vir. Situações, problemas, aqui na Terra tem problemas. E se afastam e não governam, não reinam. Estão salvos sem reinar. Agora outros, Deus escolhe. Olha, se essa palavra chegou a ti e tu a tens entendido e tu estás identificado com esse governo, isso entendes quem eu sou, porque essa é a pedra de tropeço. Deus sempre colocou pedras de tropeço, sempre. Quando ele se vestiu de carne, ele era a pedra de tropeço e continua sendo a pedra de tropeço. Porque se tu põe os olhos no corpo que ele se pôs, tu é de tropeço. Tem pessoas que vêm a esse ministério e entendem clarinho essa mensagem. Entendem e dizem, eu não tenho problema com essa palavra. Com quem tem problema é com esses de Porto Rico. Eu me submeto a esse porto-riquenho quando eu falo meu melhor espanhol, que ele não sabe nem falar bem espanhol. Como que eu vou se submeter a ele? Quando eu tenho mais educação, eu tenho um doutorado nisso, ele não estudou. E então eu posso elaborar uma mensagem melhor que ele. Mas como eu tenho, e dizem que eu tenho que submeter a ele, eu tenho todo o meu talento, eu tenho que enterrar para repetir o que o porto-riquenho disse, isso é uma pedra de tropeço. Rapaz, você sabe o que é isso? Gente inteligente. Gente educada. Nós temos médicos, temos gente bem educada, mas que são educados, mas são humildes e se submeteram. Mas tem outros que não suportam, dizem, como eu vou me submeter a ele? Mas tem gente que morreu por não se submeter a mim. Diz o verso 9, quem nos salvou e chamou com chamamento santo? Isso é um chamamento desses de chamar ao altar, como fazem os evangélicos, passar na frente, e te põe a mão, te tem a cabeça, te enche de azeite, engoia o azeite desse por aí. Não. Ou o azeite de Israel, pior ainda, o boi é mais saudável que o que vem de Israel. Porque lá, essa Jerusalém está debaixo de condenação, eles estão bobos pegando esse azeite. Mas esse é um chamamento santo. Tu sabes por que é santo? Porque foi Deus quem te deu antes da fundação do mundo. Te chamaram antes de tu nascer. Aí é que começa o chamamento. Por isso é que te deram esta graça. Olha o que diz. Não conforme as nossas obras. Se chega a ser por tuas obras, pobrezinho. Senão segundo o propósito de quem? Olha, para que o propósito conforme a eleição permanecesse. Este é o propósito, olha. O propósito seu e a graça que foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. A graça que nos foi dada. Quando? Tu pensas que te deram essa graça quando tu chegaste no ministério crescendo em graça? Não. Aqui te vem recordar o que tu já possui.
Aqui nós não damos nada a ninguém, nosso trabalho é recordar. Recordar. Aqui tu não pode vir buscar nada que tu não tenhas trazido. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Sendo persuadidos. A partir daqui, que aquele que começou em vós o bom trabalho há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Isto significa que se fostes chamados e os olhos do vosso entendimento foram iluminados, até que Jesus Cristo transforme o vosso corpo, isso vai manter-se. Mas isso é muita segurança. Este é um espírito de segurança. Por exemplo, Pedro dir-vos-ia que o diabo é como um leão que ruge, procurando a quem possa tragar. E devorar significa que eu posso não chegar ao fim porque eles me devoraram. O João diria, porque não é frio nem quente, hei de tirar-te da minha boca. Mas depois Paulo diz, estou certo de que aconteça o que acontecer convosco, eu termino o que comecei. São duas atitudes. É como alguém que quer ajudar-te. Se tens uma casa, vão tirar-te. E neste momento o banco, porque está muito interessado na tua casa e tu estás a falhar num determinado pote, diz, olha, podes perdê-la a qualquer momento, mas há outro banco que aprecia o que tu és, porque o patrão conhece-te, o gerente conhece-te e diz, esquece que vou lutar para que mantenhas este empréstimo e para manterem a vossa casa. Portanto, são duas atitudes. Digamos, atitude e espírito são a mesma coisa. Há um espírito de tristeza e há um espírito de alegria. Agora, a atitude que o apóstolo Paulo tem é, por causa do conhecimento que o apóstolo tem e por causa do evangelho que ele prega, como um evangelho diferente daquele pregado pelos apóstolos, porque ele vos diz, olhai, estou persuadido disto, que aquele que começou uma boa obra em vós, a boa obra, ele a terminará, aconteça o que acontecer, ele a terminará. O 12º verso, olha o que diz. Esta é uma carta que em sequência diz, quero que saibais, irmãos, que as coisas que me aconteceram, ele está a falar agora de coisas pessoais que me aconteceram, elas contribuíram muito para o avanço do evangelho. É o mesmo espírito. Quero dizer, ele começa a falar, olha, sabes porque estou convencido de que o que ele começou em ti, ele vai terminar, porque o que me aconteceu, ele me disse que funciona para o bem do evangelho. Eles são espírito de conforto. E o que lhe aconteceu não é fácil. Ele forçou a blasfémia, matou pessoas, mandou o Esteban apedrejá-lo. Um colega seu do curso de Direito, e como bom fariseu que és, tens uma família. Dizem que o conheceste na graça. Separaste-te da tua família, da tua mulher, e começou a violar, criminoso. Separou-se da sua mulher. Não voltou a casar-se, mas quebrou a união familiar. E depois inúmeras outras coisas que ele fez. E agora ele diz, agora percebo, olha, que aquele que começou isto em ti, o que quer que te aconteça, acontece-te a ti. Podes sofrer a experiência mais grave da tua vida. Com o tempo, você vai ver que tudo vai acontecer para o bem do evangelho e de modo algum nos intimidamos para aqueles que se opõem, que para eles, de facto, este ministério é um sinal de perdição. Mas quanto a vós, a salvação e esta de Deus.
Sabeis que das igrejas falam muito bem em Miami. Todas as igrejas aqui falam bem, exceto esta. Não veem que o espírito de segurança que vos damos diz às pessoas, diz que neste ministério podes fazer o que quiseres e serás sempre salvo. Isso é uma realidade. A única coisa que se passa aqui é que não se faz o que se quer. Pensas que estás a fazer o que queres. Estas são situações que surgem na tua vida. Sabes que há pessoas que não têm resistência. Elas são muito fracas de espírito. E nesse ministério, quando ouvem que fulano de tal lhe aconteceu isso, aquele passo, aquele caminho, eu não vou mais. Esse ministério é muito ilícito, muito permissível. O apóstolo não repreende, o apóstolo não chama a atenção de ninguém. Paulo nunca chamou a atenção de ninguém para nada. E quando o fazia-o de forma pessoal e positiva. Eu fui chamado para ensinar o evangelho, não para repreender as famílias. Como dizem os Romanos 3:8, e por que não dizer como somos caluniados, e como alguns cuja condenação é apenas afirmar que dizemos façamos o mal para que venha o bem, ou façamos o mal para que venha o bem. Ou façamos o mal para que venha o bem. Sabes que Paulo foi mencionado desta forma? Agora ninguém é mencionado desta forma em todo o mundo, apenas nós. E por que é que falas desse apóstolo? Porque o Senhor me traz isso à memória. Não vê que eu ouço as situações do mundo noutros lugares, recebo e-mails de outros lugares. E tudo é uma crítica, está a ver? Eles criticam ou sabe que de 1000 ovelhas uma desceu o barranco e diz que o ministério crescendo em graça uma ovelha desceu o barranco. Mas não vêem 999 a dizerem: estou feliz, a minha vida foi corrigida, estou a tratar bem os meus filhos, estou a tratar bem os outros. Uma das coisas que ajuda os nossos erros é que tomamos a medida daqueles que se dizem nossos amigos e depois tratam-nos com frieza quando sabem algo sobre nós, que acham que é mau para eles porque te conhecem na carne. Para eles é mau, mas o Papá Deus está a fazer a sua obra estranha em ti. E momentaneamente é por isso que o Senhor diz: não julgueis nada antes do tempo. Não só doutrinariamente, não julgueis aquela família antes do tempo, porque não sabeis o que o Senhor está a fazer nesta experiência, naquela experiência. Mas o legalista mesmo que esteja na graça, maltrata-vos com gestos ou cumprimenta-vos friamente. Bendito, 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 mas saiam daqui, não se qualificam para mim, eu sou muito bom. Por vezes Deus permite de tudo. Mesmo nas melhores famílias. Neste reino há tudo para tirar a medida. Olhai e não julgueis nada antes do tempo, com base nas experiências dos outros. É por isso que quando me dizem que vos avisei há cerca de um mês, eu disse: olha, eu aprendi neste ministério que quando me dizem algo sobre alguém, eu fico na mesma. E não julgo logo, espero um mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Ou como Deus, eu espero com Abrão. 25 anos, o que é que aconteceu? O bebê e Abrão hesitaram, ele fez 1000 coisas. Sara riu, ele troçou. Mas Deus tinha um objetivo. Mas quando um parceiro vosso está a falar das experiências dos outros, agora vou falar das vossas. Os outros, quando se ouve o que aconteceu entre fulano e fulano e fulano. Não julgues nada antes da hora. Ficar calado, não participar com o outro. Não digas: olha para isto, eu disse-te para não dizeres isso. Silêncio. Porque
O Senhor está a fazer a sua estranha obra. Não julgueis nada, mas é o Senhor que trabalha em ti. É Ele que faz em ti. Às vezes Ele faz coisas más. Para Deus, elas são boas, para ti, elas são más, mas Deus vê isso bem para o futuro. A separação da minha mulher foi muito boa para mim. Foi para o meu bem, mas no início, eles não podiam ver o apóstolo sem aquela família. Mas onde está essa família agora? E olha, eu gosto deles, já falei com eles e partilhei, mas não foi conveniente porque eles vão andar dois e não concordam. São inimigos desta mensagem? Então nessa altura eu apliquei, não julguem nada antes do tempo. Mas toda a gente começou a julgar e falaram e disseram e eu fiquei calado. Mas agora dizem que não. Era necessário que isso acontecesse, então era Deus a operar, mas estava errado. Foi mal para algumas pessoas agora. Agora dizem que não foi bom. E por que julgar antes do tempo? Graças a Deus tenho visto coisas que, na minha experiência humana, Deus permite-me aprender coisas bonitas com os seres humanos, desde os mais baixos até os mais altos, de tudo, mas graduado em que não conheço pessoas de carne e osso, ser silencioso, ser obediente, não maltrates o teu próximo, da mesma forma que Cristo te perdoou, começa a perdoar os outros. Aqui falham muito conhecendo a Bíblia. Pacto fácil, isso que Pinha abençoou todas as obras, para as boas obras de antemão. Eu recebo isso, eu não recebo isso, eu sou rico. Quando eles colocam um pequeno teste nisso, afundam-se como Pedro. São a experiência dos outros, tentam obter boas notas, porque eles vão fazer-vos um exame. E esperam que tenhas 30. Se tiver 60, és uma boa aposta. É de 30 a 101. Espero que tenhas uma boa medida, porque sabes que o Senhor trabalha com pedras preciosas, ouro e prata. Ou há outros que são salvos, mas olha para o feno, as folhas e a madeira. Madeira, na sua experiência, que vos darão aqui um fósforo, cai aos seus pés. Queima tudo.